apresentamos uma explicação detalhada sobre Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Fique conosco até o final do vídeo para o seu crescimento espiritual. Gênesis 1:26 diz: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O ponto central do relato da criação. Até aqui, a narrativa da criação mostrou como Deus formou os céus, a terra, a luz, as águas, a vegetação, os astros, os peixes, as aves e os animais terrestres. Mas tudo isso serviu como preparação para o ápice da criação: o ser humano. No versículo 26, vemos a primeira vez em que Deus não apenas cria, mas delibera. Ele diz: façamos. Esse detalhe já nos mostra a grande importância do que viria em seguida. E disse Deus, a autoridade criadora da palavra. Mais uma vez, a criação acontece pelo poder da palavra de Deus. O mesmo padrão se repete desde o início. E disse Deus. Mas aqui, a fala não é apenas um comando, mas uma decisão solene. É como se todo o relato estivesse crescendo até esse ponto, revelando que o ser humano é diferente de tudo que foi criado até então. Façamos. O conselho divino. O uso do plural chama a atenção. Façamos o homem. Como entender isso? Existem algumas interpretações. Plural de majestade. No hebraico, às vezes o plural é usado para expressar grandeza. Deus e os anjos. Alguns sugerem que Deus estaria se dirigindo à sua corte celestial. Mas o texto deixa claro que só Deus cria. Indício da Trindade. Muitos cristãos entendem esse façamos como uma revelação antecipada da pluralidade dentro da unidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. No contexto bíblico mais amplo, a terceira explicação é a mais coerente. João 1:1-3 e Colossenses 1:16 confirmam que Cristo estava ativo na criação, e Gênesis 1:2 já menciona o Espírito Santo pairando sobre as águas. Portanto, o façamos aponta para o mistério da Trindade. Um só Deus em três pessoas. O homem, ser humano como criação especial. Até aqui, Deus havia criado tudo segundo a sua espécie. Mas quando chega a vez do homem, o padrão muda. Ele não é feito segundo a sua espécie, mas a imagem e semelhança de Deus. Isso já mostra que o ser humano ocupa um lugar singular na criação. Ele não é apenas mais uma criatura, mas um reflexo do próprio Criador. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é uma das expressões mais profundas da Bíblia. O que significa imagem e semelhança? Imagem, Tselen, aponta para a representação, aquilo que reflete. Semelhança, Demut, aponta para a correspondência, a relação íntima. Unindo as duas ideias, significa que o homem foi criado para ser um espelho de Deus no mundo. Não quer dizer que somos deuses, mas que carregamos aspectos do Criador em nós. Em que consiste essa imagem de Deus? A Bíblia não explica de forma direta, mas ao longo das Escrituras, entendemos que a imagem de Deus no homem envolve racionalidade, capacidade de pensar, criar, planejar,
Espiritualidade, abertura para se relacionar com Deus. Moralidade, consciência do certo e do errado. Afetividade, capacidade de amar, sentir compaixão. Sociabilidade, viver em comunidade, assim como a Trindade vive em perfeita comunhão. Autoridade, exercer domínio responsável sobre a criação. E domine sobre a função do homem. Deus cria o homem e imediatamente lhe dá uma missão: governar sobre a criação, sobre os peixes do mar, domínio sobre as águas, sobre as aves dos céus, domínio sobre os céus, sobre o gado e toda a terra, domínio sobre a terra firme, sobre todo réptil que se move sobre a terra, domínio sobre o chão e seus seres. O homem é colocado como administrador da criação. Não é dono absoluto, mas mordomo de tudo o que Deus fez. O equilíbrio do domínio humano. É importante entender que o domínio dado ao homem não é tirania, não é para destruir, mas para cuidar. Não é para explorar, mas para cultivar. Não é para abusar, mas para administrar com responsabilidade. Isso mostra que o ser humano é chamado a exercer liderança semelhante à de Deus, amorosa, justa e equilibrada. O valor do ser humano diante de Deus. Esse versículo nos ensina que o homem tem um valor imenso porque carrega a imagem do Criador. Nenhuma outra criatura recebe esse título. Não somos fruto do acaso, mas de um ato deliberado de Deus. Nossa identidade não está em nossa força, beleza ou inteligência, mas no fato de refletirmos Deus. Por isso, cada vida humana tem dignidade. Do recém-nascido ao idoso, do saudável ao enfermo, todos carregam a marca divina. Relação com o Novo Testamento. O Novo Testamento retoma essa ideia da imagem de Deus, mas mostra que ela foi manchada pelo pecado. Em Romanos 3:23, Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Colossenses 3:10, fala que em Cristo somos renovados na imagem. Em 2 Coríntios 3:18, diz que somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Ou seja, a criação mostra o plano original. O homem, a imagem de Deus. A redenção em Cristo restaura essa imagem. Aplicações espirituais e práticas. Valorize sua identidade. Você foi criado à imagem de Deus. Sua vida tem propósito. Respeite os outros. Cada pessoa carrega essa mesma imagem, independentemente de cor, cultura, posição social. Cuide da criação. Deus confiou o mundo ao nosso cuidado. Devemos ser bons administradores. Busque refletir Deus. Viver a imagem dele significa agir com amor, justiça, misericórdia e santidade. Entenda sua missão. Você não está aqui por acaso. Tem uma função dada pelo Criador. Reflexões finais sobre o versículo. Gênesis 1:26 é um versículo fundamental para compreender. Quem é Deus? Um ser relacional, que age com propósito e sabedoria. Quem somos nós? Criaturas especiais, feitas à sua imagem. Qual é nossa missão? Governar o mundo com responsabilidade e refletir o caráter de Deus. Ele nos lembra que não somos apenas poeira, mas poeira animada pelo sopro divino, chamados a viver em comunhão com o Criador e com a criação.
conclusão. Este versículo é o coração do relato da criação. Ele revela que o homem não é um acidente cósmico, mas fruto da decisão amorosa de Deus. Criados à sua imagem e semelhança, recebemos a missão de refletir seu caráter e de administrar sua criação. Essa verdade deve nos encher de humildade, porque tudo vem de Deus, e também de dignidade, porque carregamos sua imagem. Mais do que um relato antigo, Gênesis 1:26 é um chamado para cada um de nós. Viver como reflexos do Criador em um mundo que precisa enxergar sua luz. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, com valor único e eterno. Isso significa que você não é um acidente, mas parte de um plano perfeito do Criador. Mesmo quando o pecado manchou essa imagem, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para restaurá-la. Na cruz, Ele nos deu a chance de sermos reconciliados com o Pai e de voltarmos a viver segundo o propósito divino. Em Cristo, recebemos perdão, nova identidade e vida abundante. Sem Ele, permanecemos perdidos. Com Ele, encontramos direção, paz e salvação. Hoje, o Senhor te chama a reconhecer esse amor e a aceitar Jesus como Salvador. É um convite de restauração, ser novamente reflexo vivo da imagem de Deus. Não adie essa decisão que pode mudar sua eternidade. Abra seu coração para Cristo e viva o propósito para o qual você foi criado. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber sempre as próximas palavras de fé. Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Compartilhe com seus amigos e familiares. E comente aqui embaixo o que Deus falou com você hoje.